Olá, eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, especialista em medicina de família e comunidade, e nesse podcast eu vou trazer para vocês uma análise de um material publicado pela Associação Brasileira de Estudo do Sobrepeso e da Obesidade, publicado em março de 2018, que tem por título Evidências em Obesidade e Síndrome Metabólica, e vamos estar falando especificamente da prevenção da obesidade à luz das evidências, um material trazido pela doutora Denise Lelis, doutora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. O que tem de relevante esse artigo em relação à prevenção da obesidade? Primeiro, traz um resumo do cenário mundial, onde para o ano 2025, ou seja, ano que vem, há uma expectativa de que a obesidade infantil atinja 72 milhões de pessoas, de crianças, para esse ano. E é importante, então, dentro dessa prevenção, e como primeiro tópico, a genética, né? A genética é determinante na aparição da obesidade. E se sabe que 60 a 80% das variações da composição corporal podem estar atribuídas a fatores genéticos e que mais de 300 genes estão potencialmente envolvidos na regulação de peso em humanos. Como segundo ponto, traz o útero e a epigenética. E ressalta aqui a autora a hipótese de Baker, que propõe que adaptações a um ambiente intrauterino inóspito podem gerar mudanças fisiológicas e metabólicas permanentes no feto, com consequências adversas na vida adulta. Em resumo, fetos que estiveram na vida intraútero submetidos a uma situação de carência, que não tiveram os nutrientes necessários para se desenvolver, podem e têm mais riscos de desenvolver obesidade na vida adulta. Também, como terceiro ponto, traz a importância do leite materno como prevenção. E estudos recentes, uma meta-análise demonstrou que crianças amamentadas apresentam 22% menos riscos de obesidade quando comparadas com crianças que receberam fórmula especial antes dos 3 meses de vida. Como outro ponto importante aqui, reforça a autora a microbiota, sendo esta mais uma peça para a prevenção da obesidade. Os bebês amamentados com fórmula apresentam uma microbiota muito diferente, com predomínio de bacteroides e Clostridium cocoides, que tem baixa assimilação de oligosacarídeos e menos proteção contra germes patogênicos. E não há dúvida de que essa microbiota intestinal está envolvida na homeostase do metabolismo humano e no desenvolvimento da obesidade. Outro fator importante na prevenção da obesidade na infância é um tema que a autora traz aqui com a seguinte frase: de fofinho a gordinho. O que isso significa? A autora traz que o ganho de peso nos primeiros meses de vida também está associado a risco de obesidade infantil, se esse ganho de peso nesses primeiros meses de vida é muito rápido, muito acelerado. As evidências mostram que o aumento do IMC nos primeiros 18 meses de vida está associado à adiposidade subcutânea e obesidade entre os 3 e os 4 anos de idade. Outro fator importante é a introdução da alimentação na hora certa. E é importante reforçar, nós como médicos, como profissionais atuantes na atenção básica, que a introdução da alimentação complementar deve se dar aos 6 meses de idade, e é uma recomendação da OMS. Também
traz como outro ponto importante na prevenção da obesidade a qualidade e a quantidade da dieta ofertada para as crianças a partir do momento em que já podem consumir outros alimentos que não o leite materno. O consumo de bebidas açucaradas como sucos artificiais e refrigerantes tem sido descrito como um dos principais fatores dietéticos relacionados à obesidade infantil nos dias atuais. E são tantas as evidências que relacionam o consumo de suco com excesso de peso infantil que recentemente a Academia Americana de Pediatria lançou a mais rigorosa recomendação no que diz respeito a suco na alimentação infantil. E não apenas desaconselha a introdução do suco natural para bebês até 1 ano, como limita e muito o consumo de qualquer bebida açucarada, incluindo suco natural, até a adolescência. Muito importante também, dentro das opções para a prevenção da obesidade infantil, é dar uma olhada nos estilos e práticas parentais. Ou seja, as práticas dos pais, aquelas que são erradas, equivocadas, em relação à alimentação dos filhos, são um fator recentemente relacionado ao excesso de peso. Principalmente a desatenção dos pais aos sinais de fome de uma criança, bem como aos sinais de saciedade, tem sido associada a práticas de superalimentação infantil e ao excesso de peso em bebês e crianças maiores. Por exemplo, a mamadeira, quando utilizada de forma para acalmar os bebês, pode gerar alterações na autorregulação da fome e da saciedade na criança desde muito cedo. Outro fator importante é o excesso de telas. Por que o excesso de telas é um fator de risco para a obesidade? Bom, estudos demonstram que 40% dos bebês assistem regularmente vídeos, seja DVDs ou na televisão, e que 90% das crianças menores de 2 anos assistem televisão diariamente. E o fato de assistir televisão ou de estar assistindo uma tela se relaciona mais com comportamento sedentário. Qual outro ponto importante na prevenção da obesidade? É o sono. O sono é muito importante. Crianças que dormem pouco podem ter menos disposição para a prática de atividade física. Isso associado ao comportamento sedentário cada vez mais comum e a despreocupação de muitas escolas em criar oportunidades para a prática de exercícios físicos tem dificultado o cumprimento de uma premissa básica da prevenção da obesidade infantil, que é o exercício físico. Outro ponto importante é a geração sedentária a qual estamos assistindo se desenvolver na frente dos nossos olhos. Cada dia mais há um comportamento sedentário sendo reforçado na geração atual pelo excesso de telas, pela falta de ambientes públicos adequados para o combate ao sedentarismo e pela despreocupação de muitas escolas e muitas famílias em criar oportunidades para a prática de atividades físicas, e isso gera aumento de peso. A Academia Americana de Pediatria recomenda como atividade física adequada 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa para a prevenção da obesidade. Um outro ponto é o fato de fazer as refeições em família. Uma meta-análise identificou que crianças maiores de 3 anos que faziam pelo menos 3 refeições ou mais por semana em família tinham uma redução de 12% na probabilidade de sobrepeso na vida adulta. E um último ponto em relação à prevenção da obesidade na infância é a impressão nutricional. Em 2006, um estudo alemão pesquisou a percepção materna sobre o peso dos seus filhos aos 6, 12 meses, 2 anos e 4 anos. E o peso da criança vem como mudança de classificação do IMC aos 7 anos. Esse estudo encontrou uma associação entre erro na percepção materna sobre o estado nutricional da criança, ou seja, uma subestimação do peso aos 6 meses,
e maior índice de massa corporal aos 7 anos. Então, essa percepção de que o filho não está engordando, de que o filho não está crescendo, uma percepção subjetiva, porque não é embasada em parâmetros de antropometria, que deveriam ser a principal guia para mudar a alimentação da criança, e isso deveria ser feito nas consultas de puericultura. Então, essa subestimação do peso leva à introdução de alimentos cada vez mais precoces que geram um ganho de peso exagerado nas crianças. Até aqui o nosso podcast de hoje, falando sobre prevenção da obesidade infantil à luz das evidências. Até a próxima. Olá, eu sou o Dr.